E até gerando a outra parte. Pode. Porque aquela plaquinha. Oi? Ainda não. Estamos em fase de adaptação ainda. Não, tudo que eu falei não. Boa noite a todos. Internauta que não está conosco, autoridade aqui presente, funcionário aqui presente, pessoas que nos dão suas visitas aqui presente. Antes de iniciar os trabalhos, juntos vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Sob a proteção de Deus, está aberta a 15ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Oliveira. Antes de dar início aos trabalhos, lamentamos a morte do Papa, lamentamos a morte do Papa, do Francisco, que deixou um legado de humildade, um legado do ser humano, que sempre esteve com o povo e sempre pregou a tolerância. E dos demais que partiram dessa vida, junto ao Pai Celestial, e em especial a Dona Lena. Dona Lena é a esposa do Elcio Caminhoneiro, uma pessoa fantástica que lutou a favor da vida e nos deixou e está hoje virou estrelinha no céu, e o céu está em festa. Um minuto de silêncio.
senhor Adilson para chamar os senhores vereadores. Adilson José da Silva, presente. Alessandra Cristina Casimiro Silveira. Presente. André Luiz da Silva. Presente. Antônio Carlos Barcelos. Presente. Cleito Murilo da Silva. Presente. Clodoaldo Zé de Paulo. Presente. Ederson de Souza Silveira. Presente. Geraldo Nicasso Júnior. Presente. Gilmar Sebastião Cândido. Presente. Leandro César Lemos. Presente. Rafael de Souza Barros. Presente. Ronaldo de Paula Gonçalves. Presente. Valquírio Antônio Rosa. Presente. Coloco em discussão nos termos do artigo 185 do Regimento Interno a ata da 13ª reunião ordinária realizada no dia 10 de abril de 2025 e a ata da 14ª reunião ordinária realizada no dia 14 de abril de 2025, previamente encaminhada a Vossa Excelência via aplicativo de mensagens. Não havendo retificação e impugnação da ata, aprovada. Solicita a secretária Diana que proceda à leitura das correspondências recebidas. Convite para o segundo encontro de bandas e fanfarras da cidade de Oliveira. O encontro irá acontecer no domingo, dia 27 de abril de 2025, a partir das 9 horas da manhã, na Praça 15 de Novembro, Centro, em Oliveira, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora de Oliveira. A abertura do evento será realizada às 9 horas, com a Lira Municipal de Oliveira, tocando o hino nacional e hasteamento das bandeiras. O término do segundo encontro será para as 20 horas. Os oradores inscritos. Membro da Comissão da Sociedade Anônima Oliveira e Serviços Técnicos e Administrativos, Sociedade Anônima, Stanley Paulo, diretor-presidente Renato Robson Nascimento, diretor vice-presidente Pedro Henrique Lucas Assis, diretor de operações e Francisco Rocha de Oliveira Neto, jurídico, e senhor Davidson de Oliveira Machado, secretário municipal de administração da Prefeitura Municipal, para prestar esclarecimento sobre a empresa, conforme convocação através do ofício número 200 de 15 de abril de 2025 e requerimento número 323 de 11 de abril de 2025, de proposição do vereador Gilmar Sebastião Cândido. Convido pessoal que pode se integrar ao plenário. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor Francisco. Como eu sou o propositor da convocação, de acordo com o regimento, a preferência ao vereador proponente de convocação. Aí eu já vou fazer a pergunta uma vez, por qual motivo dessa convocação? É devido a desinformações que vêm se postando aí nas redes sociais, nos grupos aí, sobre essa empresa, que, do meu ponto de vista, é uma novidade na cidade, né? E precisa ser esclarecida a verdade, inclusive com relação a salário dos... Sim, e eu já vou fazer minhas perguntas uma vez, doutor. Qual o benefício para o município da empresa? Quais os benefícios para os trabalhadores? E se pudesse o menor número do pessoal do quadro, dos conselhos e comitês. Depois eu vou fazer outras perguntas.
Perfeitamente. Bom, primeiramente eu gostaria de dar boa noite à tribuna que me acompanha aqui, aos meus colegas, Stanley, Davidson, Renato e Pedro. A gente tem participado de uma luta até em glória, né? Mas que a gente tem certeza que vai render bons frutos. Gostaria também de dar boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos ouvem, aos vereadores. Eu fico muito honrado com a convocação e, para além de honrado, eu acho que o primeiro passo para a transparência de uma empresa é quando ela é convocada a comparecer nessa sessão, comparecer nessa casa. Mesmo porque a gente não tem nada a esconder, né? Então, a quem ergue a bandeira da fiscalização, que é uma obrigação, deve entender que a fiscalização faz parte. E a gente tem que prestar conta, sim, para a Câmara Municipal, para a população de Oliveira, para a Prefeitura, para o Ministério Público. Então, eu fico muito honrado e, ao que me couber, sempre que for convocado, estarei presente nessa sessão. Bom, eu gostaria de esclarecer quais são os benefícios para o município. Primeiro, a economicidade. A gente, depois o Davidson vai poder falar melhor disso, a gente havia uma empresa similar que contratava a mão de obra do município e pagava e recebia um valor do município um pouco incompatível, vamos dizer assim. Se brada aqui nessa tribuna, né, se manifesta ferozmente nessa tribuna, quando a gente fala que um diretor de operações, que um diretor financeiro, que um diretor de operações vai receber R$8.000. Mas é aquela coisa, né? Na casa é gatinho, na rua é tigrão. E aí, quando a gente tem uma empresa que recebe R$8.000, quase R$8.000, para pagar um salário mínimo para um trabalhador braçal, ninguém usa essa tribuna. Ninguém. Convocada essa empresa aqui por 3 vezes, nunca compareceu. Então, o primeiro passo, eu acho que o benefício mais importante, além da economicidade, é a transparência. Porque a gente tem que prestar conta para todo mundo. A gente tem um plano plurianual, a gente tem que prestar contas anualmente. Isso não é uma obrigação do Estatuto, não, isso é uma obrigação legal. Isso é uma obrigação legal. Então, quando a gente vem aqui e vem falar para vocês que um funcionário que era para receber R$2.200, olha só para vocês verem, tá? Olha a tragédia que isso pode virar. Vocês lembram da Silva Rabelo? Pois é, né? A Silva Rabelo deu calote em quantos funcionários no estado de Minas Gerais? A gente nem sabe. Hoje, uma empresa denominada Colméria, apenas no ano de 2025, ela recebeu 5 processos trabalhistas. Nesses 5 processos trabalhistas, eu estou com um deles aqui aberto, tá? Eu não vou expor as partes, mas está lá, eu baixei a certidão trabalhista dela. Hoje, a Colmeia conta com 24 processos trabalhistas ativos. Sabe o que ela fazia? Declarava para o município que pagava R$2.200, às vezes o piso da categoria, e pagava para o funcionário um salário mínimo. E o funcionário era obrigado a assinar o verite de um salário mínimo. Sabe o que é isso? É crime. Isso é crime de uma cidade de relógio. E ainda declarava para o município e recebia isso. Eu estou com o processo aberto aqui. Estou com o documento aberto. E aí, depois fica fazendo caravana para ir em juiz de falência, porque a empresa não pagava o salário da categoria, não pagava insalubridade, não pagava EPI, não se disponibilizava EPI. E aí depois tem que ir lá bater na porta do juiz de falência para pagar o direito do trabalhador, coisa que a gente não vai fazer. Coisa que a gente não vai fazer. Aí sabe por que o salário é R$7.000 e eu particularmente acho que é um salário compatível? Porque se erra aqui, recai onde? Aqui. Convocaram o gestor dessa empresa, cadê ele? Cadê ele? O jurídico vai ser da minha parte, se for em frente. O jurídico vai ser da minha parte. E eu tenho uma responsabilidade enorme com isso. Enorme com isso. Então, assim, eu lamento muito o que foi feito nessa cidade e vou dizer mais. Se todo trabalhador da Colmeia cismar de ingressar com o processo judicial, nesses modos apresentados aqui, a chance da ação é exorbitante.
E aí a gente vai ter 100, 200 funcionários ingressando com uma ação trabalhista, a empresa vai declarar a falência e aí retorna a situação da Silva Rabelo. 20 anos para receber, gente que morre esperando isso. Gente que morre esperando isso. É o cúmulo do desrespeito. O benefício do trabalhador também é transparência. A gente vai ser obrigado a pagar o piso da categoria. Não existe isso. Ó, só para vocês verem, eu estou com o processo aberto aqui. Ação trabalhista 0010466696 de 2025. Processo de gente daqui de Oliveira, tá? Não é de longe, não. O reclamante foi admitido pela reclamada em 1º de março de 2024 para elaborar, inicialmente, na função de vigia, em jornada de 12/36, das 6 às 18 horas, recebendo um salário mínimo. Apesar de exercer a função de vigia em determinado local, a sua carteira foi anotada como função de ajudante geral. Jamais recebeu adicional de periculosidade devido ao laborador de vigia. Após 3 meses de serviço, foi o obreiro deslocado da função de vigia, que exercia no parque, e foi deslocado para ajudante geral de entrega de tubos, aí sim ocupando o cargo assinado na carteira de trabalho. O reclamante passou a trabalhar carregando e coletando tubos de oxigênio, bem como instalando em instituições de saúde, asilos e afins. A reclamada, a Valizeira, era contratada pelo município de Oliveira como terceirizada para prestar serviços mais variados, como vigilância, limpeza urbana, manutenção e reparos. Como ajudante geral na área de oxigênio, o obreiro passou a receber o salário mínimo sem adicional de salubridade. E aí, esse funcionário que recebia um salário mínimo custava para o município R$7.000. É óbvio, se você tem que incidir taxa de administração, 13º, férias, FGTS, isso obviamente incide. A gente tem uma estimativa, e depois vai ser apresentado aqui, que um funcionário custa mais ou menos 120% do salário dele. Tá? Isso para uma empresa normal. Tá? E a gente tem que ter a taxa de administração. O que é a taxa de administração? É a taxa que a empresa precisa ter para a sua manutenção. Ela vai sobreviver de quê? E outra coisa, o outro benefício para o município é que quando essa empresa obtiver lucros, 25% vai retornar para os cofres públicos novamente. Tá? E isso pode ser alterado, pode ser majorado, pode ser diminuído. Tá? Então, os benefícios são esses. O salário, eu acho totalmente compatível e eu acho uma pena você rezar o Pai Nosso e subir nessa tribuna para falar mentira. Ninguém recebeu dessa empresa ainda. Ninguém recebeu um centavo dessa empresa ainda. Como é que eu recebo sem CNPJ? Como é que eu recebo sem CNPJ? Eu estou aqui atrás da Jucem que nem um louco. Porque não somente uma pressão popular, mas a pressão dos secretários em cima de mim. E aí? Vai funcionar ou não vai? Vai sair ou não vai? Eu estou com o Kiko aqui às 8 horas da manhã, o Kiko está me mandando mensagem preocupado. E a pressão está sobre a gente. Tá? Então, assim, é uma pressão que também é para mim. Não vou ser um hipócrita de falar que eu não quero receber. Claro que eu quero receber, eu estou trabalhando para isso. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, a gente tem um salário de vereador hoje desvalorizado em Oliveira, o pior da região, porque a gente tem um discurso de que agente público, gente que trabalha para a prefeitura tem que receber pouco. A gente tem que receber salário digno, em todas as categorias. Um vereador receber pouco mais de R$3.000, sabe por quê? Houve um discurso há um tempo atrás de que isso era muito. E não se consegue hoje politicamente romper com esse discurso. Eu espero que tenha culhão para resolver isso. Eu espero que tenha coragem para resolver isso. Porque é um absurdo o vereador, e eu faço a vocês também, é um absurdo vocês receberem isso. É um absurdo. Sabe por quê? Vocês têm que renunciar à casa de vocês, vocês têm que renunciar à família de vocês, ao trabalho de vocês, para atender a população brasileira. É um absurdo. E tem que ter coragem para falar isso aqui. Tem que ter coragem. Eu espero que vocês possam se unir num discurso de valorização de mão de obra em Oliveira. Secretários que recebem R$5.000 por mês. 4.000 quebrado, né?
Dá nem 5 mil reais, gente. Secretário, o que esse Davidson passa? E eu digo para todos os outros secretários que passaram, não só dessa gestão, não só dessa gestão, é muito pouco, gente. Para responsabilidade, porque se você trabalha com responsabilidade, você tem que desempenhar e receber a proporção dele. Estou à disposição. Já que você comentou aí sobre a Coméia, eu acredito que essa empresa aí, ela pode-se comparar ela com uma autarquia? Não. Não se compara, né? A nossa? Assim, sim, né? Tem algumas diferenças peculiares, mas ela pode se comparar, né? Pois é, já que comentou sobre a Coméia, para mim, a Coméia, eu estou aqui com um extrato aqui de 2022, olha, isso aí que absurdo. Eles usavam maquinário, ferramenta da prefeitura, espaço da prefeitura, carro da prefeitura, gasolina, motorista, eles usavam tudo. Isso para mim tinha uma imoralidade, uma ilegalidade enorme, isso é até criminoso. O RH era de dentro da prefeitura, tanto é que nós convocamos aqui, né, que a gente fizemos uma convocação, o dono nunca apareceu, que é igualzinho cabeça de bacalhau, ele nunca apareceu. Os funcionários que veio aqui, nós questionando eles mentiram do RH, sendo que o RH era lá dentro, né? Era lá dentro. Eu fiz um levantamento de 2 milhões, segundo a prefeitura foi 14 milhões, isso para mim é lavagem de dinheiro, porque o dono nunca apareceu, né? Aí você pega aqui um contrato de 2022, fornecimento de mão de obra motorista, 240, motorista de veículo até 7 lugares, de Uno, Coméia, 5.389. Que dia que eles ganharam isso? 120, 240, quer dizer, 120 motoristas de máquina pesada. Onde tinha 120 motoristas? Valor de 5.656,70 centavos, 678.804. Isso para mim é uma lavagem de dinheiro. Que tinha que ser. Eu fiz a denúncia, o Ministério Público não andou, não sei por qual motivo. Eles tinham que ser denunciados. 14 milhões. Pegaram a obra do velório, mais de 1,5 milhão, eles pegaram. Então, é licitação de carta marcada. Todo mundo sabe, que eu tenho isso aqui, combate à corrupção. O que tem aqui, se você pegar o que tem aqui, em todo o setor da prefeitura do governo passado, até concurso público, o que tem aqui, se vocês vão ver, que é Oliveira. É só procurar isso aqui, combate à corrupção da prefeitura do Brasil, uma cidade de Ribeirão, acho que é Ribeirão Bonito. Se você pegar, porque licitação, e tem uma denúncia, para mim, de fonte fidedigna, no governo passado, sobre essa licitação, fonte fidedigna, viu gente? Aqui não inventa não, é pouco miúdo, mas é fonte fidedigna. Que lá, no setor de licitação, eles inabilitavam quem eles queriam. Que alguém ganhava aí. Alguém ganhava para inabilitar. Essa denúncia chegou para mim. É por isso que eu peço aqui, viu, Devinho? Já vou fazer já direto para você, que foi anunciada em uma auditoria. Não foi? Acho que a auditoria está em andamento. Que o coração de uma prefeitura é a licitação. Que a licitação do governo passado seja auditada. Mas passou um pente fino. Não só na licitação passou um pente fino, mas também na saúde e na assistência social e em obras. Principalmente obras. Por causa da lavagem dos carros, de R$404 mil na lavagem dos carros. Caminhão patrol. Porque o ano passado pagou 140 mil de lavagem de carro. Isso é criminoso. Conseguiu os contratos. E o monopólio que existia nas empresas de máquina pesada, monopólio na saúde, um contrato de R$30 mil, passou para 70 mil de aditivo, um aditivo maior do que o contrato. Isso é criminoso, eles a gente vai falar que está certo. É criminoso isso. E a lavagem dos carros, 404 mil em 2023 para cá, 2022, 140 mil pagou em 2024.
Um absurdo isso. Então, tem que fazer essa auditoria, passar esse pente fino, para a gente dar satisfação para a população. Agora, Coméia, o dono nunca apareceu, e nem vai aparecer. É, sim, lavagem de dinheiro, está comprovado. Tinha um parente que estava como serralheiro em 2019, 5.400 salário dele, ele recebia 2.000, o resto é para quem? O Cleide fez um vídeo de formação aqui, ó. O cara que trabalhava no RH, lá dentro da prefeitura, ele estava como pedreiro, né, Cleide? Ele estava como pedreiro, trabalhava dentro do RH, e eles vêm aqui na maior cara de pau, mentir na nossa cara. E o RH não era dentro da prefeitura. Então, assim, eu acredito nessa empresa, que a empresa vai ser, o dinheiro vai ficar dentro de Oliveira, ele vai gerar aqui dentro de Oliveira e vai gerar emprego, tenho certeza absoluta. E gostaria de saber quais setores que vai gerar empregos. Gostaria de passar para mim quais setores. Essa é uma resposta mais assim. Eu só toquei no nome da Coméia porque a gente recebe posts no Instagram, posts no WhatsApp, como se eu receber pelo meu trabalho fosse quase que um crime. O valor de R$6.500, que é o meu salário, tá, gente? R$6.500. R$6.500. Não tem nenhum setor jurídico na administração pública de Oliveira que recebe esse valor. Todos recebem mais. O valor que a gente disciplinou para a diretoria não foi um valor assim, vamos colocar no pacotinho aqui e vamos subir aqui para ver quanto é que ele vai ganhar. Não foi. Isso é estudo. Existe um impacto financeiro. Eu gostaria de direcionar a palavra ao Ederson e ao Siri, que de fato vocês não votaram pelo valor do salário, como vocês dizem, exorbitante. Tá? Isso é uma responsabilidade que eu estou assumindo. Eu estou assumindo. Vocês colocaram no Instagram conexão alguma coisa, é tão insignificante que eu nem lembro o nome, que seria um valor exorbitante. Vocês comentam, o perfil do Instagram de vocês comentaram falando sobre isso. Então, só para. Porque vocês falaram que no projeto de lei que foi aprovado. Não tem problema. Pelo regimento interno, não pode ser parteado enquanto está na pergunta. A parteada não pode. Depois você pode fazer pergunta. Vocês vão ficar à vontade. Está no regimento interno que não pode partear. Não, mas depois responde na hora de cada um. Vou dar a oportunidade para todos. Só que claro, eu vou ler o comentário de vocês aqui. O comentário primeiro do Emerson Clayton, tá? E aí o Rico responde o salário de 8.000, tá? E depois o Siri responde embaixo. Mas só para esclarecer que vocês realmente não votaram isso. Isso é uma responsabilidade que eu estou assumindo. Vocês estão totalmente no direito de vocês de acharem que esse salário é incompatível ou não é. Então, só estou falando que eu estou assumindo essa responsabilidade do valor de salários da direção e o valor do salário é. Tá? Doutor, só para... Quando nós colocamos aqui o vídeo de questionamento sobre o RH, que eles negaram que não era dentro da prefeitura, e tinha várias provas que eram lá dentro. Até que os próprios funcionários da Coméia falavam, a gente entregava tudo, documentação, entregava era dentro da RH da prefeitura. Aí, eu o vereador Marlos, nós sugerimos para eles, assim, olha, se não é lá dentro da prefeitura, então aqui abre um espaço na rodoviária para expor o RH deles, mas nunca apareceu o RH deles. Eles usavam tudo da prefeitura. Né? Só para esclarecer, a gente está numa situação tão incomodada de usar a sede da prefeitura, né? Porque a gente está fazendo a reunião lá. As reuniões estão acontecendo numa sala lá no Fugir. Inclusive, todo mundo é bem-vindo lá. A gente está preocupado na hora que o CNPJ sair, onde é que a gente vai ficar. Qual mesa a gente vai usar, qual computador a gente vai usar. Porque a gente precisa passar por licitação. E a gente não deve utilizar a estrutura da prefeitura. A gente pode fazer comodato de alguma coisa ou outra para estruturar a empresa, mas a nossa preocupação reside aí também. Então, essa utilização do espaço da prefeitura, ela é uma situação breve. Isso vai ser adequado posteriormente.
Agora, se o outro quiser. Depois eu vou abrir, Vocês vou abrir querem- para todos. Eles querem, Depois eu vou abrir, deixa todos falarem, eu vou abrir para todos os vereadores. no mais eu agradeço a atenção e coloco à disposição. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, plenário, boa noite, internautas. Primeiramente, eu quero agradecer o vereador Adilson pelo meu voto de aplauso e todos os 13 vereadores aí pela aprovação. Deixar que a Secretaria de Administração sempre está com as portas abertas para receber todos vocês, sempre que for necessário. Qualquer pessoa da cidade pode frequentar a Secretaria de Administração. Diferente de gestões passadas, que a secretaria era usada apenas para perseguição de pessoas, para processos administrativos, hoje não. Era uma secretaria acolhedora, uma secretaria que atende todos os requerimentos que chegam na minha mesa e, assim, voltada simplesmente para o bem-estar da população e principalmente do servidor. Certo? Quanto à criação da empresa Oliveira Serviços, eu, como responsável, como secretário da administração, o meu objetivo em frente a essa secretaria é a redução de custos. Deixar bem claro que o nosso objetivo da nossa gestão é fazer uma gestão eficiente, uma gestão de qualidade, transparente, onde qualquer pessoa pode questionar, pode me convocar, que eu estou de portas abertas para vir aqui nessa casa, aonde for, para atender a população. E é o seguinte, baseando na questão da empresa terceirizada, nossos estudos foram baseados em cima da MGS, como vocês já sabem, e assim, deixar bem sensato que no estado de Minas Gerais, esse projeto nosso, com a robustez que a gente criou essa empresa, é um projeto inovador, é um projeto assim, diferenciado, onde outras prefeituras já nos procuraram. Inclusive, até coloquei no meu Instagram, que a gente foi à Casa da Mata, dar uma orientação para eles, técnica, para eles também poderem dar andamento na empresa que eles querem constituir pela Prefeitura de Carmo da Mata, porque eles viram uma grande porta para poder melhorar a prestação do serviço público de lá também. E assim, o básico dessa empresa, eu vou simplificar, porque é o seguinte, o custo de um funcionário que ganha um salário na Colmeia, que é braçal, que está aqui comigo aqui no papel, para todo mundo ver, que é de Capina, o custo unitário desse funcionário, com todos os encargos, deixa isso bem claro, ele por último, agora ele finalizou em R$ 6.981,24, esse com todos os custos da empresa. Pela Oliveira Serviços, pela empresa pública, o custo cai com todos os encargos, até a nossa taxa de administração inclusa, para R$ 4.779,41. Dá mais ou menos 30%, mas exatamente quase 30% desses valores. Então aí você está vendo a redução do custo na veia. Dinheiro que vai sobrar, essa diferença salarial aí de quase R$ 2.500, vai ficar nos cofres públicos. É isso que é o objetivo da empresa. Nada mais. A redução de contratação de mão de obra terceirizada, mas com um custo baixo, menor. Porque a gente entende que uma empresa que faz essa gestão de fora, eles podem utilizar da empresa, dos funcionários ali estão, como vocês mesmos já debateram aqui, a forma salarial, impor o que quiser, da forma que quiser. Você vai assinar um contra-cheque de 2.000, vai ganhar 1.900, exemplo, né? Aqui não, aqui vai ser transparente, porque vocês estão aqui para fiscalizar a gente. Tem a empresa aqui que eu vou fiscalizar a empresa. Eu, como secretário, a minha função não é estar dentro da empresa, a empresa trabalha separada, mas se eu entender que a gestão deles não está legal, eu sou o primeiro a intervir, porque eu estou na cadeira de secretário, não é à toa não. Aquele banco que estava embaixo,
Quem foi o percussor desse banco foi eu. O Eric não me convidou para me sentar na cadeira de administração, não foi à toa, não. Eu não estou criando uma empresa que amanhã, eu sou o primeiro a subir aqui para falar que a empresa está errada. Se amanhã vocês entenderem, eu identificar que a gestão da empresa não está coerente, eu sou o primeiro a subir aqui e avisar que a empresa não está sendo administrada da forma correta. Porque é isso que a gente tem que ter: transparência, seriedade. Ok? Então, assim, deixar claro que o nosso objetivo com essa empresa é a redução dos custos, assim como esse secretário fez com os combustíveis. Nunca fiscalizaram o combustível em Oliveira. O mesmo posto abastecia lá o custo lá a R$ 6,70, mais ou menos, o litro. O mesmo posto, quando eu fiz a rodada de preço, caiu de R$ 6,70 para R$ 6,39. Ué, é um absurdo, né? Então, assim, olha, tá uma coisa muito discrepante. E a função dessa casa é fiscalizar. Então, assim, o que eu puder fiscalizar, cortar os gastos e poder ser transparente com a população, esse secretário vai ser. Mesmo o salário de secretário sendo 4.600, deixar claro, porque muita gente acha que é um salário alto, a responsabilidade que esse secretário tem é extremamente alta, porque envolve todos os setores da prefeitura. Mesmo de forma indireta, a gente está ali envolvido, a gente está ali sendo acionado para resolver todos os problemas. E quando eu monto os projetos para gratificação de algum setor, um projeto que deve estar chegando nessa casa, já chegou, de uma cesta de Natal. Olha, gente, funcionários da prefeitura, quantos secretários passaram na minha pasta e nenhum teve a coragem de fazer uma cesta para quem ganha um salário mínimo. Isso é caso de chorar. Isso é uma vergonha. Os últimos 30 anos da prefeitura de Oliveira, não tem um secretário que olhasse para o servidor público, com salário defasado e um monte de coisa. Mas eu estou saindo do assunto, mas a questão da Oliveira Serviços é a redução do custo direto. Deixei isso claro, porque a gente tem que governar, mas governar direito. E outra coisa que eu sempre falo, eu estou secretário, isso aqui é passageiro, vocês estão vereadores, vocês também são passageiros. Entendam que daqui 4, 8 anos, outras pessoas estarão sentadas aqui. E nós temos que votar, não só apenas pensando em voto, mas pensando no bem-estar social, justamente dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque é o seguinte, eu não queria entrar dentro mais da árvore de valores, só dar uma explanação rápida, depois se quiserem me perguntar. Então é o seguinte, já tem 20 anos, né? 23 anos que fizeram o último estudo. Exemplo, a gestão do Eric não faz, mais 4, vai para 27. A outra gestão, não sei quem vai ser, também não faz, vai para 31. O outro prefeito não faz, vai para 34. Você imagina ficar 34 anos sem fazer um estudo, a cidade crescendo, loteamento todo dia lá para a gente aprovar no Condesp, casas, aí vem, eu preciso comprar caminhão de lixo, eu preciso aumentar a mão de obra da prefeitura, eu preciso comprar asfalto, eu preciso contratar gente para capina, eu preciso de um monte de coisa. Estou falando bem assim, não estou indo na parte tributária não. Alguém, seja quem for, vai ter que fazer. Eu espero que vocês enxergam, não hoje, mas enxergam além. Como diz o governador do estado lá de São Paulo, Tarcísio, você tem que fazer a obra, ele está fazendo obra para 2031, 2036. Ele não está ganhando voto nenhum com isso, ele não vai ganhar nada com isso. Mas se ele fosse um cara que quisesse ser eleitoreiro, ele não fazia nada. Ele ficava ali fazendo a politicagemzinha que tem que fazer, para ganhar os votos que tem que ganhar, para se reeleger. Mas a gente tem que pensar no futuro, é na população do futuro, é lá na frente. Esse é o objetivo da nossa gestão.
pensar sempre no futuro, no bem-estar da população de Oliveira e levar uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Ok, senhor presidente? Alguma pergunta? Estou à disposição. A função nossa é fiscalizar, né? O principal. Eu vou fiscalizar, independente de quem estiver no governo, se é o que não é o prefeito do meu partido, eu não vou fiscalizar ele. Claro que eu vou. Né? E o que certo é certo, errado é errado. O que precisa de acabar é a política antiga, essa política arcaica, de que a prefeitura é só de um grupinho. Na verdade, a prefeitura é de todo mundo. Não é só de um grupinho que leva vantagem, não. É aquele escupicha que só levou vantagem e a cidade parou, ficou estagnada. Né? Então, chama-se a evolução. Quem não evoluir, não participar da evolução, vai ficar para trás. Então, essa empresa pública, para mim, é um ponto de partida para a evolução da cidade. Para mim, é meu ponto de vista. Eu acredito nisso. Né? Viu, David? E só queria saber se quando é que vai começar a contratar, quais são as áreas que vai contratar para que o serviço público seja eficiente para melhorar a nossa cidade, melhorar o atendimento do nosso povo, dos nossos municípios. A questão do CNPJ da empresa agora depende apenas do depósito do capital da empresa inicial, para poder a Jusem liberar o número do CNPJ. As questões de contratação, todos os secretários já foram oficializados por mim para enviar as demandas das secretarias. Eu acredito que em torno, o Stanley deve falar até melhor do que eu a quantidade, mas os ofícios chegaram para mim, das demandas, eu encaminho para a empresa, porque essa parte da contratação adiante é parte da empresa. A gente fiscaliza, mas a empresa faz essa contratação, faz o processo seletivo, tudo é a partir deles, caso seja necessário. Sobre a auditoria, ela está em andamento. Auditoria tá. A empresa se chama Integra Gov, certo? Ela está em andamento, ela já pontuou alguns lugares, só que assim, é muita coisa. Então assim, não vai ser uma auditoria que vai ser 1 mês, 2 só, não. Provavelmente deve levar o ano todo para a gente poder apurar tudo com uma forma mais concreta, mais assertiva. Essa auditoria ela vai pegar de 2017 ela está pegando desde os últimos 4 anos, mais ou menos. Sabe por que eu estou perguntando? Porque tem as contas de 2017 tramitando nessa casa, sim, que foi relatado, eu estou acompanhando desde 2018, foi relatado pelo Tribunal de Contas, que a Cintia Arruda tem 2 gestoras no exercício de 2017. Eu até fiz um ofício para o prefeito responder, até hoje não chegou a oficial a resposta. Ela foi gestora do dia 1º de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017. Gestora Cintia Arruda. Então teve 2 gestoras, Cristina Lasmaia e Cintia Arruda. E até agora não tem resposta nenhuma, nem do vice, nem de ninguém. Então assim, peraí, tem uma coisa errada aí. Né? Sim. Tem uma coisa errada aí. Então uma conta dessa jamais poderá ser aprovada aqui nessa casa, sem uma resposta dessa. Como que a Cintia Arruda foi gestora se ela não foi vice-prefeita, se ela não foi prefeita? Se ela não estava vice-prefeita, se ela não estava prefeita? Como que ela foi gestora 31 dias? Alguma coisa errada tem aí. E nós temos que investigar. E eu preciso dessa informação para que esse processo de contas de 2017 seja aprovado ou reprovado nessa casa. Se não tiver informação, jamais pode ser aprovado. Porque assim, como que uma gestora foi secretária de saúde lá em 2005, está como gestora, como prefeito em 31 dias, alguma coisa tem de errado. Senão o Tribunal de Contas não ia, desde 2017, ficar questionando isso, sem ter uma resposta do tribunal, muito menos para nós. Não, sim. Mais alguma pergunta dos senhores? Deixa o pessoal, sim, deixa os próximos, depois eu vou lá para os vereadores fazer pergunta. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora na presença do presidente Gilmar, aos senhores vereadores, cumprimento pela Sandrinha, ao plenário e aos internautas. Meu boa noite. Primeiramente, eu queria falar um pouco de mim,
porque algumas pessoas parece que ainda não me conhecem. Me chamo Stanley, moro em Oliveira desde 1989, então me considero como um filho da terra, né, pois passei a minha infância toda aqui. A família da minha mãe é toda de Oliveira. Possuo uma empresa já há 28 anos, então tenho méritos da capacidade de administrar uma empresa no porte da Oliveira Prévia. Sou formado em administração e tenho um curso de engenharia civil. Então, nesse setor que a empresa irá atuar, eu tenho a convicção que poderei contribuir muito com a prestação de serviço da nossa cidade. Fico à disposição da mesa diretora, dos vereadores, para poder responder aquilo que eu tiver a capacidade nesse momento de estar respondendo. Pode passar. Então eu vou passar então a palavra para o Renato, que é o nosso vice-diretor, e logo depois para o Pedro. Boa noite a todos, meu nome é Renato, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora da Câmara Municipal de Oliveira e dessa mesma forma todos os vereadores e as pessoas aqui presentes. Dizer que eu sempre tive a vontade de colaborar com o município de alguma forma e nunca fui associado a nenhum tipo de política, mas me surgiu o convite, imagino eu que por caracteres técnicos que possam ter visto no meu perfil, e eu resolvi aceitar e vamos fazer essa tentativa, porque até agora nada aconteceu, né? Como o Francisco disse aqui, a empresa está em processo de instalação, não existe absolutamente nada funcionando ainda, o CNPJ não ficou pronto, dependemos dele para que então seja possível abrir conta bancária e posteriormente que a prefeitura faça o aporte do capital, né, social da empresa, para que a gente comece a fazer a estruturação da empresa, arrumar ambiente de trabalho, mesa, cadeira, passar fiação para poder instaurar computação, telefonia, iluminação, etc. Ou seja, nós não temos nada ainda. Como não temos nada, nem o dinheiro foi aportado, também ninguém ganhou nada. Tá? Ninguém ganhou nem um centavo. Se quiserem, pode vasculhar minhas contas, que está à disposição. Viu? Mas estou à disposição para tentar fazer o que for melhor para a Oliveira. Quando me convidaram, eu enxerguei que poderia ser uma forma de fazer algo bom para o município, que seja fiscalizável por qualquer pessoa da comunidade e que também possa gerar lucro para o município, porque o simples fato da gente conseguir contratar a preços menores do que estava sendo praticado já vai gerar para o município uma economia. Como é do conhecimento das pessoas que sabem o que é o funcionamento de uma empresa sociedade anônima, pelo menos por lei, 25% do lucro recorrente da empresa anual tem que ser distribuído para os sócios. E o sócio é a prefeitura. Portanto, se a gente conseguir fazer uma gestão eficiente, é o que a gente se propõe a fazer, temos convicção de que, além de fazer um trabalho remunerando melhor o trabalhador que vai ser empregado via Oliserve, nós vamos ainda conseguir gerar dividendos para a prefeitura, retornar valor para o município. E isso é o que a gente pretende fazer. E, obviamente, a gente conta com o bom senso de todas as pessoas, inclusive os gestores dessa casa, para que entendam e valorizem o nosso esforço. E vamos torcer para que Deus nos ajude, que a gente consiga fazer um bom trabalho. Estou à disposição de todos. Boa noite a todos, a mesa diretora, senhores vereadores,
espectadores e internautas. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Henrique Lucas Assis, sou engenheiro civil de formação. Fui convidado para ser diretor de operações, né, da LCR. E eu queria abrir um ponto que a gente tem vivido com o advento aí da internet. Nós temos vivido em um período muito triste, que é das fake news. O nosso nome é exposto de forma desrespeitosa muitas vezes, sem se preocupar com o peso que isso toma na sociedade. Isso me faz, em um ponto, admirar os vereadores, admirar o prefeito, admirar quem se coloca na vida pública. Porque eu vejo que é um ambiente muito hostil, um ambiente político, um ambiente muito ingrato. E o nome da gente, a partir do momento que nós aparecemos em algo dito público, ele passa a circular na boca de todos. Quem tem boa intenção, quem tem má intenção, e infelizmente muitas vezes o mal, ele ganha um peso maior. Eu, como diretor de operações da serviço, eu me vejo como alguém onde a minha digital ela vai estar na operação da empresa, literalmente. O que a empresa fizer de bom ou ruim, eu vejo que tem que ser cobrado de nós como público. Eu tenho visto que está sendo colocado como se a empresa fosse do Eric. Se a empresa ratear, se a empresa não for para frente, a culpa é nossa. É de nós que estamos aqui. Quando tiver que ser cobrado algo da empresa e não corresponder à operação, eu me coloco à disposição para me chamar aqui quantas vezes eu preciso. Porque eu vou estar colocando minha digital nesse projeto. E aí eu me vi essa semana, eu cheguei em casa, minha mãe mexendo ali no WhatsApp, ela recebeu uma mensagem, montagens feitas já ali, colocando meu nome, colocando o nome dos outros aqui presentes, colocando como se a gente já estivesse recebendo um salário, tido ali como exorbitante. Foi colocado lá que nós não temos a necessidade de cumprir cargo horário, então a gente, no vulgo popular, né, arrumaram um cargo para a gente mamar na teta, vamos dizer assim. E a minha mãe me perguntando, olha, mas por que isso, filho? O que está acontecendo? Por que já está sendo exposto dessa forma, sendo que nem contratado você foi? A empresa nem CNPJ tem ainda. Sabe, e aí isso me leva a pensar se vale a pena ou não esse peso de trazer essa carga para cima dos nossos ombros, de lidar com o público. Apesar da empresa ela ter um regime de administração semelhante ao privado, ela é uma empresa que ela é do município, ela é da prefeitura. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, olha, para quem me conhece, sabe, eu tenho 32 anos, mas quem me conhece de criança sabe que desde pequeno eu sempre trabalhei. Eu trabalhei na horta comunitária, que tinha lá no Conjunto Habitacional João Paulo II. Eu vendi picolé. Eu banhei café com os meus pais. Para quem não sabe, a minha mãe é faxineira doméstica. Meu pai é auxiliar de serviços gerais. Então, assim, eu não tenho padrinho político para falar assim, eu estou ocupando esse cargo porque alguém, padrinho político, me colocou lá. Eu imagino que eu só fui convidado para isso mediante os trabalhos que eu já prestei pelo escritório, né, as obras que eu já projetei aqui na cidade. Eu, só dentro de Oliveira, eu tenho 3 loteamentos que já foram terminados. Eu tenho o que eu projetei que já terminaram, que estão em fase de aprovação, em andamento em obras. Tem mais 2 loteamentos em Lavras que estão para começar. Então, assim, a gente passa por situações onde parece que quer desmerecer a gente, quer colocar assim, ele está ganhando um salário lá de 7 mil, colocou ele lá para... que foi que chegou nessa montagem para minha mãe? É mais um carguinho para ele. Se for olhar financeiramente, porque às vezes as pessoas acham, não, porque não tem cargo horário, ele não vai ter que estar lá todo dia, ele não vai trabalhar, ou ele vai continuar com o trabalho dele aqui fora. O trabalho de diretor, muitas vezes, todo mundo, pega alguém aqui que já foi encarregado de obra,
Às vezes a pessoa pensa assim, um encarregado de obra, ele não está ali sentando tijolo, ele não está ali furando uma caixa numa obra, mas ele trabalha muito mais porque a cabeça dele está todo o tempo ele tem que cuidar do pessoal que trabalha com ele tem que ir para casa já planejando como vai ser o dia de amanhã, porque senão o responsável pela obra vai cobrar do encarregado por que a obra não está andando, por que o pessoal ali não está produzindo. E da mesma forma, eu e os meus companheiros aqui, a gente como diretores da empresa, a gente vai ter que viver a empresa no mandato que a gente estiver lá dentro. A gente não vai ter hora para conversar sobre a empresa. A gente não vai ter hora para, vamos dizer assim, estar sentado num lugar e alguém não perguntar algo sobre a empresa. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Da mesma forma como já foi exposto aí, que o salário para vereador na cidade de Oliveira é um dos piores, eu acho que tinha que sair justamente daqui, para mostrar e para valorizar, porque Oliveira na região é a cidade que mais paga mal aos seus funcionários. Isso aí só vai mudar quando a gente tiver um olhar de prosperidade, um olhar de valorizar o trabalho que está sendo feito, porque eu acho que pior do que você olhar para o salário de alguém e dar isso para um mal empregado, é você ver se aquela pessoa está produzindo ou não para fazer jus àquele salário. E aí, eu fico pensando, olha, vale a pena citar um carro como esse? Porque se não querendo me expor no sentido de querer aparecer, mas esse salário que eu vou ganhar aqui na empresa, em uma semana eu trabalhando num projeto meu, eu ganho esse salário. A questão é, eu vou conseguir atender bem os funcionários, os clientes que eu tinha antes, sem dedicar 100% do meu tempo ao sério? Eu creio que não. Então, vamos dizer assim, financeiramente, eu vou ter que abrir mão de coisas aí fora, assim como alguns dos meus companheiros, vou ter que abrir mão da carreira que eu tenho aí fora por um tempo para me focar no meu serviço. E o que me fez aceitar esse convite foi justamente por ser algo novo, algo onde eu acredito totalmente no projeto e eu sei que essa empresa, ela vai ser uma empresa que ela vai ter frutos e eu vejo isso como um desafio para o meu nome ficar marcado na história da empresa também. Então eu penso e eu peço que, até por questão de decoro, que os vereadores, quando forem comunicar algo para as sociedades, pensem nisso, porque talvez vocês estão expondo o nome das pessoas, igual eu vi também, às vezes, vídeo expondo os conselheiros da empresa. Sabe, não foi escolhido o conselheiro da empresa, há um número de conselheiros, vamos dizer assim, de forma aleatória. Tem norma, tem legislação para isso. Então, eu vejo que um vereador, mais que ninguém, ele para poder propagar uma informação, ele tem que primeiro sentar. Então, pelo menos senta, ouve o que está, lê o que a legislação pede, para depois se comunicar de forma direta, porque a população pode olhar para a gente aí fora como inimigo, falar assim, lá vai fulano, não, está mamando na teta da hora de serviço. Entendeu? Então, assim, eu penso que isso seja feito de forma consciente. Não só nesse caso nosso agora, mas também em outras questões futuras. Eu vi uma frase um dia, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, na questão do funcionarismo público e dos funcionários da nossa empresa agora. Eu digo nossa porque eu coloquei esse projeto como se fosse o meu objetivo nesse momento. E tem uma frase, eu não consegui achar o autor, que diz mais ou menos assim, é como se fosse um estudo. Se você pegar 100 formigas e pintar elas de uma cor, vamos colocar lá vermelho, colocar essas formigas dentro de um pote. Você pega outras 100 formigas e pinta elas de amarelo, coloca dentro do mesmo pote. Enquanto elas estiverem ali dentro do pote, ainda que ele fechado, uma encostando na outra, elas não vão ter problema nenhum. Mas a partir do momento que aquele pote é chacoalhado, e as formigas entendem que o problema que está acontecendo ali, que está chacoalhando todo aquele pote, é por causa daquela formiga que está do lado dela, mas que tem uma cor diferente da que ela tem, ela começa a enxergar aquela formiga como inimiga. E aí elas brigam entre si, sendo que o problema está causando quem chacoalhou o pote. Então a gente tem que ter muita sabedoria nisso, porque a empresa ela veio para agregar, ela não veio para ser uma concorrente do funcionalismo público, ela veio para agregar. E também, com o funcionamento da empresa, nós vamos conseguir ali, de forma eficiente, aliviar as contratações que hoje são feitas pela empresa,
pela Prefeitura e assim ser instituído o plano de cargos e salários que os funcionários públicos merecem. Então, é isso. Eu sou o Pedro Assis. Quem tiver qualquer dúvida com relação ao operacional da empresa, pode me chamar, pode me ligar, o que for preciso. Eu me coloco agora como funcionário do município. Com a palavra, vereador Cleito Murilo. Boa noite a todos, vereadores, pessoas aqui no plenário. Bom ver essa casa cheia, sempre bom as pessoas também nos acompanhando pela rede social. Quem dera se os 40 mil habitantes de Oliveira acompanhassem todas as reuniões, toda segunda-feira, para acompanhar o trabalho da Câmara Municipal, que é tão importante e muitas das vezes é desmerecido. Agradecer a presença de todos aqui, vocês, e talvez o pessoal está perguntando o que está falando da Colmeia se nós estamos falando da empresa pública, né? Mas é porque, entre aspas, a empresa pública vai substituir aquilo que a Colmeia fazia e muito mal feito na cidade de Oliveira. Eu fui autor de 3 convocações dos responsáveis da Colmeia durante o meu primeiro mandato e nunca ninguém apareceu aqui. E nunca ninguém da prefeitura se manifestou falando: olha, vocês têm um contrato com a prefeitura, vocês devem comparecer à Câmara Municipal. Eu fui autor de uma lei no ano passado, justamente falando que toda empresa que presta um contrato com a prefeitura, ela é obrigada a prestar esclarecimentos aqui na Câmara Municipal quando for convocada. Aí voltando, a gente não deve falar muito do passado, mas tudo que vocês falam, o doutor apresentou em relação ao Colmeia, reclamações diárias chegavam para nós, justamente isso. Vários pedidos de informação a gente fez, pedido do número de funcionários que a Colmeia tinha ofertava à prefeitura, e os valores de salários eram totalmente compatíveis com esse exemplo que apresentou. E mais ainda, muitos reclamavam que todo mês tinham que assinar um aviso prévio, e não recebiam 13º e mais. Mas vamos voltar para a empresa, que eu acho que é mais importante. Quando a gente fala, traz uma ideia nova, de uma política nova, talvez quem está acostumado com uma política velha, e uma política de ataques, uma política de briga, fica, às vezes, revoltado sem querer entender. Eu fui muito crítico da gestão passada, e tudo que eu criticava, eu embasava muito bem naquilo que eu apontava. A gente não pode julgar as coisas ao vento sem saber o que você fala. E então, criticando a empresa, sem mesmo a empresa estar em funcionamento. E aí a gente já põe um ponto positivo, se em 3 convocações a empresa que tinha contratos com a prefeitura não vê essa casa aqui, que era obrigação, hoje, por uma convocação antes mesmo da empresa estar funcionando, vocês estão aqui dando esclarecimento. A questão de salários, como você quer que tenha uma boa gestão se você não valoriza as pessoas? Não simplesmente com o salário. O salário é muito importante, mas uma valorização enquanto pessoa. É o que já está acontecendo na prefeitura. Uma valorização dos servidores. Você está vendo aí alteração, às vezes, de valores de salário do jogo chegando em piso, melhorando, fazendo uma gratificação. Então, isso é valorização. E eu tenho certeza, conheço desde há muito tempo, nós estudamos juntos na faculdade, formamos administração juntos. Eu tenho certeza que ele está fazendo trabalho lá, todo trabalho embasado, quando você traz um projeto aqui que vai ter um impacto. Só fazendo um parêntese, outro dia eu comentei aqui na casa, eu comentei até com os vereadores, até a forma dos projetos chegar aqui na casa é diferente nessa administração. A mensagem que chegava aqui para nós de todos os projetos era tudo igual, era copia e cola da gestão passada. Hoje a mensagem chega, o que é a mensagem do projeto? Por que o projeto está sendo vindo para casa? Qual que é o motivo? Qual que é a razão? E hoje nós temos um projeto que ele te explica, olha, nós estamos fazendo a alteração, por exemplo, um projeto que mudou, chegou o piso salarial dos técnicos de farmácia. Olha, nós estamos mandando um projeto alterando o salário, por quê? Porque o piso dos técnicos de farmácia é isso. E eles recebem quase 30% a menos. Então, te explica, te mostra por que a alteração do projeto. Voltando para a empresa,
eu acredito, né, e se não fosse uma coisa boa, muitas cidades maiores que a cidade de Oliveira não teriam empresas públicas funcionando, né, tendo empresa pública prestando serviço. Já foi apresentado para nós de cara a questão de economizar, né, com os funcionários que vão ser contratados pela empresa. Outro ponto importante, a empresa Colmeia era na sede de Varginha, se não me falha a memória. Então, quer dizer, os lucros iam tudo para Varginha, né? Os lucros e talvez até mais que a gente não sabe, que a gente não pode comprovar. Mas aparentemente tinha algumas situações irregulares que a gente não pode comprovar sobre isso. Então, olha, a gente enquanto vereador, a gente está acompanhando, a gente torce, né? E se fosse na gestão passada, ele fala assim, ó, eu vou torcer para que dê certo. Só que a gente só pode criticar algo quando ela estiver em funcionamento. A gente só pode falar que deu errado a partir do momento que começou a andar e a coisa está fluindo. Está ficando mais caro, está fluindo, a conta está fechando. Então, assim, o que eu tenho para falar hoje em relação à empresa pública, eu acho que é uma coisa inovadora do nosso município, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. Né? O que eu menos conheço do SIC que está aqui é o Renato, mas ele... o que eu menos conheço. Né? Mas a gente, conheço de pessoas, não falo, né, no caso. Mas conheço o Deus, conheço o Lucas, conheço o Stanley, conheço o Francisco. E a gente conhece também as outras pessoas que estão envolvidas nos conselhos. E a gente tem, né, a convicção, a esperança que vem coisa boa por aí. Né? Só das falas de cada um, e se colocando, olha, eu quero contribuir, isso faz toda a diferença. E querer contribuir para a cidade. Porque talvez, como você foi apresentado, o nosso salário hoje, talvez é um salário tão defasado e tão desvalorizado, por quê? Porque muitos se colocam não se valorizando no papel de vereador. Eu, quando entrei para me candidatar a primeira vez para vereador, a minha intenção era só contribuir e continuo fazendo isso, tentar contribuir para o nosso município. E assim, convivi com 12 na gestão, na legislatura passada, estou convivendo com 12 vereadores aqui, e a gente pode ter discussões enquanto em ideias diferentes, mas briga aqui não é o local de briga, aqui é o local de discussão para que a gente chegue numa ideia comum, porque 13 pessoas que representam 40 mil pessoas. E assim, infelizmente, né, acontece várias situações que desvalorizam o trabalho da Câmara Municipal. E talvez o que quiseram fazer com a empresa é desvalorizar aquilo que ainda nem começou. Mas assim, torço, né, que dê muito certo, né, quero, no que a gente puder, até contribuir, a gente está aqui para isso. Né, e que Deus abençoe isso, né, essa nova ideia, essa nova gestão, que vocês estejam realmente sempre pensando no melhor e que gere realmente frutos para o nosso município. Obrigado. Eu quero pegar só um gancho na palavra do Pedro, com relação à valorização do servidor. Nós temos que valorizar sim o servidor, seja ele efetivo, municipal, seja da empresa. Porque todos estudaram, todos formaram. Se nós não pensar em valorização do servidor, né, Pedro? O que está acontecendo em Oliveira? Eu encontro muito com as pessoas que é daqui e trabalham fora. Por que tem muita gente migrando para a Báltica? O que vocês acham? Por que tem muito? Por causa do salário. Mas é pouca gente não, né, Pedro? É muita gente que sai daqui e vai para cá trabalhar, porque lá é valorizado. Então nós já temos que partir com essa intenção de valorizar o servidor. A gente fica um pouco chateado, porque assim que a gente aprovou a empresa na assembleia que a gente fez, uma cidade vizinha chamou a gente para conhecer a empresa. Uma cidade vizinha soube valorizar a empresa. E outra coisa, a gente, enquanto empresa, a gente pode prestar serviço para outras cidades, para essa casa, para o SAI, para o Oliveira Prévio. A capacidade dessa empresa, e outra coisa, ela não é uma novidade em Oliveira.
ela é uma novidade no estado de Minas Gerais. Somos a primeira empresa pública nestes termos. Isso é ter coragem nesse sentido. Isso é ter coragem nesse sentido. Só uma pergunta, doutor. Pois não? Eu não cumpriu a PGR civil. Por exemplo, se eu precisar fazer uma obra, a Câmara Legislativa, eu posso fazer parceria com a empresa? Pode, completamente. Se houver um convênio. Provavelmente vai sair muito mais barato para. Com certeza. A nossa intenção, e aí já antecipando um pouco o plano de negócio da empresa, é que ao pegar obras maiores, a gente consiga diminuir a taxa de administração da mão de obra que o município vai contratar e assim diminuir o custo da mão de obra para o município. Então, olha para você ver, a gente vai ter um lucro, e aí a função da empresa pública é isso, é servir o município. Quando a Petrobras ela determina o valor do seu combustível, é porque ela está segurando o preço internacional e aí ela consegue estabilizar o preço. Porque se ela for no mercado, às vezes varia muito. Então, a intenção da empresa pública é fazer com esse lucro gerar economia para o município. Presidente, mesa diretora, meus colegas vereadores, aos internautas, aqui hoje a casa cheia, em nome do meu amigo João Paulo, cumprimento a todos aqui, com muita tranquilidade, cito aqui o nome do Dr. Francisco, ao senhor Davidson, secretário de administração, a qual eu propus o voto de aplauso, foi aprovado por todos os vereadores, meus colegas, você, merecedor por esse aplauso, ao senhor Stanley, senhor Renato, senhor Pedro Henrique. Eu falo que tudo que começa bem, que tem uma base, lá na frente só tenha a crescer. Eu já vejo isso. Então, se há uma base boa, há uma construção boa, ou seja, as coisas encaminhadas têm que ter uma base. Então, com muita tranquilidade, hoje aqui, eu menciono aqui, olhando para vocês, esse voto de confiança, né? Eu falo que quando a gente entra nessa casa, a gente faz a oração, o Pai Nosso, né? Então, é uma oração de todos, né? A gente inicia com o pé direito, que quando a gente vai para um debate caloroso, para uma política do bem, o povo só tem que ganhar muito com a gente. População de Oliveira, área urbana, distrito Porto Ferro, área rural, onde que a gente vê as várias pessoas que estão aguardando uma vaga de emprego na criação da empresa. Aqui não tem que falar mentiras, né? Há sim pessoas aguardando e pessoas competentes, né? Mulheres, homens, jovens, que buscam uma vaga de emprego, né? Então eu falo que quem tem a ganhar é a população, né? Então vamos juntos com Deus. Eu acredito que essa empresa está vindo para somar, trabalhar com transparência, e o que eu prometi para mim, por meu Deus, minha família, o futuro Deus pertence. Então, sem medo algum de estar votando algum projeto que seja contrário, que seja favorável, ou que seja, que talvez possa mesmo esteja com voto, mas que seja com a consciência tranquila e uma votação na valorização dos meus colegas vereadores. Voto a qualquer momento, mas dentro da legalidade, juntamente ouvindo o assessor jurídico. Hoje, eu falo que eu estou vereador, não é uma profissão, mas desde que eu estou vereador, eu tenho que honrar, eu tenho que vestir a camisa. Então, é com muita tranquilidade que estou aqui para buscar algo de bom para o nosso povo e mostrar a realidade. Não prometer, me comprometo em correr atrás, com resultado, mostrando, é o que o povo precisa. Nada de ataque nas redes sociais, em grupinho. Enquanto está ali discutindo, tem pessoas precisando de algo, um incentivo. Aqui eu quero mencionar o nome novamente, David, a você, que a gente vê
não só colegas vereadores da situação, mas que seja independente, que seja da oposição, mas que vai ali para ter uma discussão, né, um debate do bem, e você está ali sempre para ouvir a todos, para explanar, tirar as dúvidas. Então fica aqui esse reconhecimento desse vereador, e pode ter certeza, a empresa pode contar com esse vereador, e que Oliveira só tenha ganhado. Pode contar comigo, que Deus abençoe, que Deus dê força para vocês, ao doutor Francisco Neto, e Oliveira só tenha ganhado. Distrito Voto Ferro, área rural. Vamos juntos com Deus. Em nome da empresa, agradeço os votos, vereador. Com a palavra, vereador Leandro. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, né, a todo o secretariado aqui, os diretores da empresa, o secretário Elim, mesa diretora, realmente boa noite. Vocês estão vendo aqui, eu fiquei até assustei, mas realmente, né, a gente não botou salário, né, isso eu falei a verdade, falei mentira. Inclusive, até vou te fazer essa pergunta, até está no estatuto aqui, que a gente está com os irmãos aqui, né, como vocês chegaram a um acordo com relação aos valores, não é? Até o questionamento, até por questão mesmo do esclarecimento da população, como vocês fizeram para chegar a esses valores, entendeu? Qual foi talvez você ou dele não possa responder, né? Porque ele como é secretário de administração, talvez ele tenha mais ciência disso com relação a valores, né? E a gente sabe que tem um concurso vigente, que foi prorrogado por 2 anos, e a empresa vai contratar, certo? E a gente, assim, até a população tem questionado como vai ser feita a contratação pela empresa com relação ao concurso vigente, né, com relação aos contratados. Quais serão os setores que irão contratar com relação aos funcionários? E como será criado o salário da empresa com relação aos funcionários públicos? Porque como é uma empresa pública, os valores dos contratados pela empresa com relação à equiparação do salário dos funcionários da prefeitura. Certo? Como vai ser feito esse parâmetro, como é que vai ser feita essa logística, né? Até para que se evite desgaste entre empresa e funcionário público. Né? Isso aí, assim, não sou eu, tenho chegado para mim várias perguntas a respeito disso. O próprio funcionário me questionou isso. Então, é mais um esclarecimento. A gente tem essa dúvida, eu também tenho, às vezes tem outras pessoas que têm também, até para a gente chegar no parâmetro, para a gente possa até passar essa clareza aí para a população. E como já foi feito, né, fazer outro, se quiser que você quiser, pode, senão vai ficar muito difícil. Senão fica muito difícil. Isso. Em relação à empresa, eu respondo, tá? Em relação a essa situação de gestão, eu prefiro que o Davidson responda. O salário da empresa, ele foi estabelecido, a gente precisa estabelecer qual vai ser o valor que o funcionário vai custar para essa empresa. Porque o custeamento da estrutura da empresa se dá através desse funcionário. Tá? Foi feita uma média salarial, tá? Uma pesquisa de média salarial de gestor de empresas. Como a gente não tem um parâmetro ainda de empresa pública, foi estabelecido com base nesses critérios de média. Tá? A gente adaptou a realidade de Oliveira, porque a gente poderia colocar um salário que fosse até maior, porque a deliberação era nossa. Mas a gente avaliando essa situação de taxa de administração, para não ficar o valor exorbitante, né, a gente determinou o valor de 8 mil para o presidente, 7 mil para o diretor de operações e diretor administrativo e financeiro e 6.500 para o jurídico. Ainda haverá outras mãos de obra, a gente precisa de contabilidade, técnico de segurança do trabalho, tudo isso ainda precisa ser embutido. Em comparação a outra empresa, ela tinha, se você contratava 3 funcionários da Colmeia, nesse valor seria como se fosse um contrato atual de graça. Então, tentando equalizar isso. E lembrando que qualquer valor de lucro da empresa, 25%, retorna para o município. Em relação a essa situação de valores comparativos, eu vou deixar para o Davidson responder. Leandro, boa noite. A questão dos salários é a seguinte: primeiro, entender que, infelizmente,
o servidor da prefeitura, os salários deles estão extremamente defasados. Vocês podem enxergar isso completamente fora do padrão do mercado. Tanto que o plano de cargos e salários vem justamente para corrigir isso. Ele será corrigido de acordo com... Estou dando meu explanado para me te responder, viu? Só para entender. Ele será corrigido com o salário base do servidor pelo piso da categoria ou média regional. Ok? Então, assim, os salários dos servidores da empresa, eles serão balizados pelo piso. Certo? Pode ser que alguns tenham algum salário maior do que o da prefeitura, alguns menores, mas, assim, o piso da categoria, ele tem que ser obrigatório, independente de qualquer situação. Infelizmente, eu digo infelizmente, não pela empresa, porque a empresa está começando, a regra do CLT é o piso da categoria, mas quem está errado não é a empresa com a questão salarial. Talvez, por exemplo, o piso do pedreiro seja R$ 2.300, estou dando um exemplo. E o da prefeitura, o cara está ganhando R$ 1.700. Mas não é a empresa que está pagando nem mais nem menos, está pagando o justo. Quem está pagando errado é a prefeitura. Estou dando esse exemplo, claro, porque eu não posso pagar uma categoria abaixo do piso dela. Ok? Então, pode haver ganhar mais, pode haver ganhar menos. Ok? Deixar isso explanado, só para a gente deixar isso alinhado com todos eles. E com relação ao concurso, as contratações... Isso, o concurso está vigente, nós já chamamos 57 pessoas do concurso, vai chegar essa casa em breve aqui, mais nomeações de criações de vaga, tanto, por exemplo, tem lá, chegou os ofícios lá, já comunicamos até o IMT de fisioterapeuta, que a gente precisa chamar do concurso, só que já foi preenchido as vagas, nós precisamos aumentar. O concurso está fluindo. Fisioterapeuta, nutricionista e outras vagas, mais agente de saúde. Então, assim, o concurso está fluindo, nós chamamos fiscais, chamamos atendentes, enfim, ele está correndo naturalmente de acordo com as demandas. Deixar isso bem explanado para todo mundo. Então, assim, que o concurso foi prorrogado por 2 anos, a lista do concurso irá ser seguida naturalmente, porém, entendam que as vagas do concurso têm setores que as vagas já estão todas preenchidas. Até aquela regra básica de 1 vezes 5 já está preenchido. Ok? Então, assim, aí esses aí, infelizmente, só no próximo concurso, porque já não tem onde mais chamar, porque já cumpriu todas as regras de chamamento. As demais vagas estão sendo todas pontuadas. Está sendo contratado, colocado no diário, sendo convocado, todos que estão no concurso. Estão lá. Mediante uma vaga. Isso, de acordo com a listagem do concurso, estamos chamando todos. Desde o dia que eu entrei, peguei para assumir essa questão, porque o concurso é extremamente importante, porque assim, a pessoa se preparou, fez uma prova, passou, nada mais justo do que ocupar o lugar que é devido. Agora, quando você já preenche todos os requisitos daquelas vagas, chamou tudo que poderia chamar, aí já não tem como chamar mais. E se há a necessidade, é por isso que vem a empresa. O exemplo da Colmeia, que chamou, poderia ser qualquer uma outra empresa, é a questão de braçal, o auxiliar de serviços lá da garagem, que chamou todos do concurso, chamaram todos, e depois ainda precisou de mais mão de obra. Então, assim, a contratação de uma empresa que vem terceirizada é justamente para suprir. E é isso aí, a gente vai seguir rigorosamente o concurso, igual a gente está fazendo, porque a prefeitura aposenta a gente todo dia e, assim, a gente precisa repor. Ok? Só para finalizar aqui, por exemplo, essa eu vou fazer até o Neto talvez vai estar mais por dentro dessa pergunta, com relação, como a empresa é uma empresa pública, né, como nós vereadores fazemos a nossa declaração de bens mediante o Tribunal da PSE, a empresa tem que fazer o TCU, com
correto? TCE. TCE, isso, Tribunal de Contas do Estado. E a Lei Federal 8.730, como ela já está a ata já foi publicada, ela já publicou esses nomes no portal da transparência, vai ser publicado no portal da transparência da Prefeitura, e como que será feito? Com relação aos bens dos que estão integrando a empresa, ou, né, se estiver correto ou se tiver em dúvida com relação a isso. Você tem que fazer a declaração de